Quero cumprimentar os nossos queridos aí, sejam bem-vindos, nosso convidado de hoje, pastor Erivan, lá da Baixada Santista, que está sempre conosco, e também o reverendo Manuel, lá de Alegrete. Hoje nós estamos aqui dando sequência a esse tema em relação ao ex-ministro Sérgio Moro. Ontem nós tivemos fazendo um debate, falando a respeito desse choque que houve, né? Essa renúncia dele em relação ao governo, principalmente no momento como esse. Ouvimos as duas partes, e hoje nós fomos também tomados de uma enxurrada de coisas, de revelações, e que nos trouxe alguma surpresa. Uma delas, que eu confesso a vocês, que eu fiquei chocado, foi em relação a ele ter externado uma conversa privada dele, particular dele, como qualquer uma pessoa tem com o seu, sua autoridade, seu chefe, conversas que realmente não é a nível de ser externado. Mas aquilo me chocou, porque eu jamais poderia imaginar, com a índole do nosso ex-ministro, pudesse chegar a esse ponto aí. Mas aí até aí tudo bem, cada um se desespera como quer e age como quer. Mas o que eu queria hoje ouvir dos nossos convidados aí, no mais um Debate News, era o seguinte: em tudo isso aí que a gente está vendo, né, existe, pastor Erivan costuma dizer o seguinte, que ele, toda a história tem três lados, né? Tem um lado das pessoas que estão envolvidas e tem um lado da verdade. Pastor Erivan, vamos começar por você hoje. Quero agradecer a sua presença aí hoje, mais uma vez, nesse debate. Um assunto meio polêmico, né? Muita gente não quer tocar nesse assunto, mas quem está certo nessa questão toda aí? O presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, sendo chefe de Estado, ele reivindicou uma atuação maior no ministério que ele tem como subordinado à pasta dele, ou Sérgio Moro, que defende a sua ideologia, a sua biografia, a sua fidelidade, nessa questão toda aí, na sua opinião, quem está certo? Boa noite, pastor Flávio, boa noite, reverendo Manuel. É um prazer muito grande estar aqui hoje, nesse Debate News, um programa que eu tenho certeza que vai chegar muito longe, porque os assuntos e os temas que têm sido trazidos aqui são de alto nível, né? Coisas que interessam realmente para a população de todo o Brasil. Eu confesso que ontem pela manhã, quando eu ouvi aquela coletiva de imprensa do ex-ministro agora, né, Sérgio Moro, eu confesso que eu fiquei abalado entre aspas, né? Eu tomei um choque e eu acredito que a maioria do Brasil também sentiu o que eu senti, porque não era qualquer pessoa que estava falando ali. Era um ex-ministro, uma pessoa que é considerado o ícone da justiça no Brasil, uma pessoa que é considerada reta e honesta. Então, ele fez denúncias gravíssimas contra o presidente da República, e eu confesso que as palavras vieram com um peso muito grande, muito grande. E eu cheguei a comentar aqui em casa, comentei com alguns amigos próximos aqui, e disse o seguinte: o presidente vai ter que ter um bom argumento para se defender, porque não é qualquer pessoa que está falando, né? É o Sérgio Moro, uma pessoa respeitadíssima, tanto no Brasil como fora do Brasil. E ontem foi todo aquele dia de tensão, eu creio que o Brasil inteiro estava tenso, as pessoas não queriam falar, como você mesmo disse, pastor Flávio. E às 5 horas, então, veio a fala do presidente. Deu aquela equacionada, vamos dizer assim, né? Equilibrou um pouco, porque o presidente também, por sua vez, foi muito contundente na sua resposta, na sua réplica, né? E aí, a minha impressão naquele momento foi o seguinte: eu falei, pelo menos equilibrou.
Mas eu não estava satisfeito. Eu não estava satisfeito porque, afinal de contas, eu falei, quem é que está mentindo? Uma palavra contra a outra. Um dizia que o presidente tinha falado tudo aquilo, e depois o presidente, por sua vez, dizia que o ex-ministro estava mentindo. Então, eu confesso que eu fiquei ali um pouco dividido. Mas quando foi mais ou menos umas 8h30, eu estava no Twitter, acompanhando o desfecho aí, os comentários do Twitter, e eu vi alguém postar o seguinte, que o ex-ministro estaria entregando algumas provas na Rede Globo, no Jornal Nacional. Eu falei, não é possível. Na mesma hora eu acessei o YouTube e fui assistir o trecho do jornal. Apareceram lá dois trechos que particularmente não comprovava nada, mas o que me chamou a atenção ali? Né? Daquele momento em diante, eu tirei assim as minhas conclusões. Tá? Eu falei, o juiz está mentindo, o Sérgio Moro está mentindo. Por quê? Porque o que ele fez, na minha opinião, depois contra tudo aquilo que ele havia falado de manhã. Ou seja, ele ficou ali vários crimes, ilação, perjúrio, e no decorrer, depois que acabou o jornal, começou os comentários, e hoje, durante todo o dia, nós vimos aí vários comentaristas fazendo uma análise da fala tanto do Moro como do presidente, e começou então um trabalho de desconstrução daquilo que o Moro havia dito, e o que nós temos encontrado aí são muitas contradições. Então, na minha opinião, pastor Flávio, o presidente tem razão e o ministro mentiu, né? Na minha opinião. Reverendo Manuel, diante de tudo isso aí, essa questão toda, bem delicada, a sua opinião em relação a essa situação aí? A gente que tem conhecimento aí do princípio bíblico, né, de obedecer, de estar debaixo da obediência, seja ela instituída pelo homem ou por Deus. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso aí. O presidente Bolsonaro, ele, nas suas atribuições como presidente, ele tem razão em cobrar uma ação mais efetiva dos órgãos que lhe foi confiado e como competência ele é responsável? Ou o ex-ministro Sérgio Moro, ele também tem razão pelo fato dele ter recebido carta branca do presidente no momento em que ele aceitou o cargo? Pois bem, entendo que, apesar, não obstante o Sérgio Moro ter sido um grande juiz e construído uma reputação, conquistado uma reputação e um grande nome, e como ministro da Segurança também, mas deixou alguma coisa a desejar. Notadamente, aquelas mesmas elencadas pelo presidente no seu discurso, que é principalmente o caso desses desmandos de alguns governadores estarem criando leis e código penal com seus decretos. Decretos estes que faculta a polícia deter, prender, algemar cidadãos trabalhadores ou pessoas no seu lazer ou no seu exercício físico, como aconteceu na do Rio de Janeiro, como aconteceu com uma senhora em Araraquara, lá onde mora meu sobrinho, Manuel Teixeira Sobrinho, e em outros lugares, como um lojista que a polícia prendeu lá em Alagoas e deu uma gravata e o cidadão jovem estava algemado, e três policiais ao lado dele, e ele com aquela gravata, ao ponto de perder a respiração e morrer ali por falta de respiração. Isto é brutal demais. E os governadores não têm essa competência legal, não têm essa prerrogativa. Onde estava o nosso amado ministro
da Justiça? Não fez nada, não se pronunciou, não foi para a televisão, não contestou, não falou nada, ficou em silêncio. E o silêncio, uma situação dessa, quando a gente tem o dever de agir, é uma conivência, é se tornar conivente, corresponsável pelo ato delituoso dessas polícias. Então, dessa forma, infelizmente, temos que atribuir, temos que enxergar, ainda digamos que seja com lupa, enxergar na atitude, na ação do nosso agora ex-ministro Sérgio Moro, algo que, para não manchar, para não dizer algo mais grave, deixou a desejar. Deixou a desejar. E o tema que o meu colega Ivan propôs, quem está com a razão, eu penso que, aliás, eu gostaria de dizer até que lamento estar acontecendo essa efervescência toda e essa dramatização por parte da imprensa e focando e colocando todos os holofotes na direção dessas duas celebridades brasileiras, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Não é para tanto, gente. Não é para tanto. Não é para a gente sair arrancando os cabelos e se desesperando. Ontem, já no princípio da tarde, teve pessoas que me ligaram e disseram que agora eu vou falar o palavrão aqui, me perdoem. Pessoas dizendo assim, o presidente fez cagada, me perdoem por essa palavra. Olha bem, e eu disse, por favor, vamos ouvir a outra parte. Não se tira conclusão ouvindo apenas uma das partes. Bem, quando ouvimos o presidente, que disse que esclareceria toda a verdade, ouvimos suas refutações. Bem, o que acontece? Agora, para a gente tirar a conclusão, quem está com a razão, a gente que precisa razoar, a gente que precisa analisar, a gente que precisa tentar entender. E como disse ontem o pastor Antônio Barbosa, de Cascavel, que tem coisas aí que nós jamais vamos ter conhecimento. Muito bem. O presidente Bolsonaro, não disse tudo o que ele sabe e que faz parte dessa celeuma toda. E não vai poder dizer, não vai poder trazer a público. Mas lamento, pastor Flávio, também o fato de o Sérgio Moro ter levado isso logo para a Globo Lixo, levado essa questão. Um canal de televisão, uma rede de televisão que tentou detoná-lo de todas as formas, ele levou logo para a Rede Globo. Então, isso nos dá o indício, isso é o indício de que ele quer ser inimigo do Bolsonaro, se torne inimigo, o que é muito ruim, o que a gente lamenta, porque nós não gostaríamos de perder a cooperação, a participação de um homem desse tamanho, dessa envergadura, nesse combate à corrupção, à criminalidade, à violência e principalmente nessa luta por um Brasil livre da esquerda e livre do comunismo. Ok? Muito bem, reverendo Manuel. Pastor Ivan, mediante, eu gostaria que agora, como daqui a pouco já vai acabar o tempo aí, a gente fosse bem breve, aí 2 minutos de cada um. Em cima dessa fala do reverendo Manuel aí, eu fico pensando aqui o seguinte, nós não estamos falando de qualquer pessoa, como você falou, né? Nós estamos falando de pessoas que estudaram, pessoas que se prepararam a vida toda para estar onde está. Tanto é que você viu aí o nosso presidente aí, a fala dele mudou todo um quadro, isso não é uma coisa fácil para qualquer um. Mas o que eu fico espantado com isso,
Por exemplo, uma pessoa da envergadura do ministro Sérgio Moro, uma pessoa estudada, fez faculdade lá fora, nas melhores faculdades que existem no mundo, você não acha que foi uma imaturidade da parte dele, após o presidente se pronunciar, ele pegar aquelas conversas privadas e levar até, como o reverendo falou, até o jornal que quer destruir o país, e isso não vai reverter, talvez, negativamente para ele? Você acha que a atitude dele foi tão desesperadora que ele nem pensou? Porque, na realidade, ele achou que ele ia livrar o nome dele e piorou a situação dele, sim ou não? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, uma expressão um pouco chula, mas é o famoso tiro no pé. O famoso tiro no pé. Quando nós vemos aí, analisando hoje, não se trata de ser um engenheiro de obra pronta, né? Mas analisando todo o contexto de cabeça fria, o passo a passo, né? Você percebe ali que o ex-ministro, ele teve assim, atitudes assim, eu não vou dizer desesperadora, mas muito imatura. Por exemplo, ele foi dar uma coletiva de imprensa ainda no cargo. Depois que ele acabou a coletiva de imprensa, foi que ele comunicou a saída dele. Segundo, ele colocou a carreira dele inteira à disposição, jogou a biografia, como ele citou por 3 vezes, em jogo, colocou a sua biografia em jogo por causa de um subalterno, que era o diretor da Polícia Federal. Por que razão? Né? E uma outra coisa que eu, analisando a fala dele, na minha opinião, ele já tinha levado já os prints para a Rede Globo. Na minha opinião, ele fez a coisa tudo assim, de maneira planejada, né? Ele só não planejou a contrapartida. Reverendo Manuel, uma posição que nem a do Sérgio Moro, que tem uma biografia, um passado, e ele levantou, hoje nós temos ele como uma pessoa séria. O senhor, no lugar dele, o senhor jogava tudo para o alto, assim, para defender, eu não vou nem dizer aí o subalterno dele, mas essa questão que nele bate na tecla dessa carta branca aí, que ele é tão vaidoso ao ponto dele achar, eu larguei, eu abri mão, o país no momento dele, que a gente estava precisando dele, eu vou abrir mão porque ele me falou uma coisa e agora está fazendo outra, não está deixando eu trabalhar. O senhor jogaria todo um castelo construído em cima de uma biografia, como ele fala, jogaria fora, se fosse o senhor estivesse no lugar dele, o senhor faria isso? Em absoluto. Sem querer denegrir e atribuir falhas maiores à pessoa, à conduta de nosso Sérgio Moro, eu acho que essa transição, essa mudança, poderia ser feita nos bastidores sem todo esse alarde. Reunir-se com o presidente, dizer, presidente, diante do que está posto, eu me demito. E pronto. No dia seguinte, a imprensa ia ficar sabendo, ia noticiar, ia especular, e não haveria todo esse burburinho, inclusive com dimensão internacional, imprensa internacional comentando. Então, será que ele queria mesmo holofote? Não sei. Faço a pergunta. E acho que ele se precipitou, sim, da forma que agiu. E, principalmente, quando justifica a sua saída, atribuindo supostos erros, supostas falhas na conduta do presidente. Ora, se eu não concordo com alguma coisa, explicito com o que eu não concordo e não preciso atribuir ao meu superior, no caso o presidente Bolsonaro, atribuir aquelas coisas que ele atribuiu e que agora dizem que ele vai ter que provar. Eu até acharia bom que isso morresse aqui, que fosse para a justiça, assim não vai ter consequência nenhuma. O governo Bolsonaro não está em crise. O Brasil enfrenta a crise
do coronavírus, enfrenta, por conseguinte, também a crise econômica, o desemprego, mas o governo Bolsonaro não está em crise, está tranquilo, navegando em águas tranquilas. Então, contudo, funcionando, diria, se não a contento, pelo menos funcionando em algum aspecto, ainda que precariamente, mas está funcionando. Não está em crise, como alguns querem dizer que nós estamos numa crise de governo, como vem Fernando Henrique, até sugerir que o Bolsonaro renuncie. Faça meu favor. Fica lá no seu quadro. Ok? Muito bem. Nós já estamos encerrando aqui, né? Vamos, essa parte aí, já está acabando o tempo aqui. Eu queria passar para o pastor Erivan. Pastor Erivan, você não acha que, diante de tudo isso aqui, a gente que estamos friamente analisando os fatos de cá, você não acha que já há um projeto aí, né, nessa data, nesse momento, há um projeto já de uma futura candidatura? Você acha que já não estão soldando ele? Olha, se você tem que fazer, faça agora, porque depois vai ficar complicado, ainda dá tempo de você reverter, aí 2022 está chegando aí, então se você tiver que sair, sai agora, do que você sair lá para frente, então agora é a hora. Você não acha que já, diante disso aí, você não acha que já tem aí uma candidatura prevista aí? Eu acredito até que o ex-ministro não está pensando nisso. Porém, ele se tornou um troféu, ele se tornou uma pessoa assim que será muito disputada pela oposição, pelo centrão, pelo pessoal que está aí procurando alguém como referência para lançar em 2022. Então, assim, isso pode ser trabalhado. Você mesmo mandou para mim uma foto, acho que uma foto ele já se reunindo com o Maia e com aquela deputada lá, o nome dela, como é que é o nome dela? Joyce Hasselmann. Isso. Eu acredito, assim, que isso aí, ele foi picado pela mosca da política, né? Entendeu? Então, assim, ele pode, de repente, aí começar a achar que isso aí é possível. É possível. Porém, ele vai ser usado. Ele vai ser usado pelos políticos que já estão lá. Por quê? É um nome, é uma pessoa que tem um passado de integridade. Agora, tudo vai depender, pastores, de como ele vai sair desse momento também. Porque não vai ser fácil para ele não, viu? O pessoal está achando que o presidente vai ter que se explicar, vai ter que se explicar. Mas ele vai ter que se explicar muito mais do que o presidente, porque está 10-0 para o presidente, viu? De tudo que está sendo levantado aí, se ele conseguir sair dessa daí inteiro, pode ser que lá na frente ele seja até mesmo assim um troféu que a oposição possa usar. Você vê, o Lula estava elogiando ele, o Lula que foi preso por ele, estava elogiando o Sérgio Moro. Essas coisas que eu não entendo. Todo mundo está elogiando o Sérgio Moro agora. Como as coisas mudam de uma hora para outra, né? Exatamente. Mas a política é uma coisa interessante. Eu quero agradecer aí a presença do reverendo Manuel, pastor Erivan, obrigado aí por se disponibilizar, repetindo, né, a nossa intenção, pelo menos o nosso ponto de vista aqui, o objetivo do Portal Debate é colocar, externar aí a opinião nossa como cristão, como princípio evangélico, daquilo que a gente pensa, independente disso e daquilo. Nós, como evangélicos, como cristãos, a gente defende o princípio a respeito de autoridade, não é? Estamos debaixo da autoridade, temos que respeitar. Então, a nossa opinião aí. Você pode discordar, você pode colocar, você pode estar colocando a sua opinião aí, não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu quero aí agradecer o reverendo Manuel, o pastor Erivan, depois nós vamos voltar com mais algumas questões aí, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus.